movimentos de correção, se necessários. Isso daqui é imprescindível que a gente compreenda para qualquer caminho, na verdade, né, gente? Não só um caminho que você tem uma abertura extrafísica, um caminho espiritualista, onde você vai entrar em contato com coisas da alma, mas para coisas práticas também. É que talvez com coisas práticas a gente consiga ver isso melhor, né? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Se eu falar assim, olha, eu preciso concluir uma tarefa. Se eu estou fazendo algo e eu vejo que aquela tarefa não vai concluir, né, eu não vou chegar à conclusão dela, fica mais simples de eu ver através da parte prática quais são as correções necessárias para que aquilo ali se realize, né? Quando são coisas materiais, talvez, eu vou colocar talvez, né, mas seja mais simples de eu identificar esses pontos e fazer essa correção. Quando são coisas mais etéreas, assim, né, no sentido do caminho da nossa alma, mais extrafísica, talvez eu não tenha tanto essa clareza, mas a gente tem algumas ferramentas que podem contribuir, né? Aqui na escola tem várias ferramentas gratuitas até para contribuir, que você acesse isso. Mas essa compreensão aqui, ela é essencial, que foi o que eu comecei falando, movimentos de correção, se necessários. Porque senão a gente pode cair numa coisa que é assim, como fosse uma espécie de um empoderamento, né? Que assim, você se nutrir de energia extrafísica para forçar o caminho que você quer que seja e não aquilo que é o caminho da sua alma. Porque é possível você fazer isso? É. Sua felicidade vai ser limitada? Vai. Se for coisa fora do caminho da sua alma, a gente tem possibilidades harmônicas, tá? Mas você arca com isso? Então você pode ter um resultado que em uma vida você achou, nossa, excelente. Aí quando você desencarnar, você vai ver que não foi tão bom assim. Vai ter um monte de coisa que, né, você vai precisar reparar. Sim. Então eu preciso ter, assim, muita paciência. Vou colocar a palavra humildade aqui. Em que sentido essa humildade? Realmente de abrir para essa conexão com o espírito que me leva para um lugar que é, e não para eu me apropriar dessa energia, não me apropriar desse caminho para fazer assim, vamos dizer, mais besteira ainda. Porque a gente a gente pode ter um falso norte, eu vou chamar aqui de falso norte. Um deles é principalmente a questão das realizações materiais, né? Quando a gente olha da perspectiva de uma vida só. E isso, gente, não, por enquanto é um fenômeno, né? Um fenômeno assim, às vezes eu tenho a perspectiva de uma vida só, então pode ser que olhando só para essa vida eu falo, nossa, eu fui bem. Mas o que vai determinar que você foi bem é realmente quando você morrer e olhar lá, né? E você vê realmente se você foi bem ou não. Se tudo aquilo que você fez, independente, gerou mais benefício ou mais prejuízo, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, a gente fala isso várias vezes na escola. Porque ainda assim, mesmo que tenha gerado mais benefício, se tiver prejuízo, você também vai, de alguma maneira, precisar compensar isso. Quando a gente fala de viver o seu Dharma, geralmente são movimentos limpos, né? Que ele não gera prejuízo, né? Ele gera só harmonia. Prejuízo para a alma, né? Eu estou falando para a alma, não só para a sua alma, como para a alma de outros também, né? Viver o seu Dharma tem a ver com isso, movimentos limpos, né? Que geram só harmonia para você e para os outros. Então eu preciso estar aberto a movimentos de correção lá na minha alma. É como se eu falasse de uma perspectiva cristã aqui assim, é como se eu falasse assim, Deus, eu estou aberto à sua vontade e realmente eu estou aberto mesmo, independente do que for.
Porque senão eu poderia, tá, isso aqui é só de uma perspectiva cristã que eu estou usando essa fala aqui só para a gente ilustrar isso, depois eu vou falar outra coisa. Senão era como se eu falasse assim, meio no velado, Deus, eu estou aberto à sua vontade, mas eu vou aceitar a sua vontade só até aqui, dentro desses parâmetros. Se for por lá e se for fora desses parâmetros aqui, eu já nem vou escutar a sua vontade porque não me interessa. Então é essa parte oculta aqui que a gente tem que soltar disso. Se realmente você está aberto para o caminho da sua alma, se abre para o caminho da sua alma. Tipo, dá esse passo. É como se tu falasse, um passo aqui, eu sinto que às vezes ele exige coragem mesmo, falar, Deus, beleza, eu preciso me abrir aqui, né? Independente do que for a resposta. Porque se essa resposta for muito diferente do seu paradigma atual, num sentido harmônico, mas que for muito diferente. Senão, no máximo que você vai fazer é conduzir essas respostas, né? Você vai ter uma abertura para que Deus atenda aquilo que você hoje compreende como resposta, que é só mais distorção. Ele vai falar, tem problema? Não, é só é só uma distorção. Por isso que eu falei, da perspectiva de uma vida só, pode ser que você não perceba isso, você vai perceber isso ao longo das existências, vivendo várias vezes, né? E aí, a sua própria alma, você vai tendo indicativos do que é, do que não é, assim, né? Num sentido mais profundo. Aqui fica a recomendação para que você se abra mesmo, né? Para que você se abra cada vez mais. É como se eu falasse assim, usando de novo lá um exemplo cristão, falar, Deus, estou aberto para o que for aqui em harmonia, beleza. E você deixasse isso vir mesmo, sem qualquer tipo de indução. É como se fosse um caminho muito... Vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos supor que você fosse você tivesse uma religião que você amasse muito, assim, né? E que você compreendesse ali. E aí, numa dessas, assim, eu vou entender, só para vocês entenderem mais ou menos o que a gente está falando, eu vou falar assim, né? Deus, eu estou aberto aqui, né? E de alguma forma, assim, mesmo você tendo uma religião falando isso, assim, Deus falasse, olha, abre um lugar ecumênico onde todas as religiões que contribuem, assim, com a humanidade vão poder ser vistas, vamos supor, né? E não só a religião que você escolheu seguir. Mas assim, o quanto que você está aberto para uma resposta assim de Deus se fosse esse seu caminho? Aqui é só um exemplo, tá? Não tem a ver com religião ou não que eu estou falando. É só o exemplo que está vindo aqui para ilustrar isso. Ou quanto que você falaria assim, não, Deus jamais pediria isso para mim porque isso não é o caminho de Deus, entende? O quanto que você já predeterminou o que é ou não a resposta de Deus na sua vida. Aí, lógico, Deus é só né, uma compreensão. A gente costuma falar aqui além da verdade, mas o ponto é, a mesma coisa vale para a nossa centelha divina. Às vezes a gente fica insistindo e a gente fica pré-determinando o que já é a resposta da nossa centelha divina. E aí a gente vai ver que muitas vezes pode acontecer, né? Pode acontecer que a gente vai vendo que não era a nossa centelha divina só ao longo, né, assim, do processo reencarnatório. Que a gente morre, olha lá, nossa, aqui não era, beleza, mas teve isso, bom, aqui, beleza, então tá bom, vai de novo. Numa situação diferente ali, como um movimento compensatório, assim, em harmonia, claro, faz parte do processo ainda, mas que à medida que a gente se consegue se render mais ao caminho do nosso espírito mesmo, a gente tende a diminuir esses processos reencarnatórios de compensação, né, porque a gente realmente está trilhando o caminho da nossa alma, o nosso Dharma, e não mais aquilo que a gente está querendo empurrar para a nossa alma. Né? E não é questão, e aqui eu volto a falar isso, gente, não é questão de você ter energia, não, pelo contrário, às vezes você consegue aglutinar muita força, vamos chamar cósmica assim,
e ter uma convicção e ter uma força e fazer coisas grandiosas de um ponto de vista terreno e está totalmente fora do espírito. Aí, como que você vai saber? Ao longo das vidas. Mas, geralmente tem alguns processos que não são tão felizes assim para você compensar isso, né? E a sua própria felicidade fica limitada. Porque às vezes você pode achar que você tem uma super felicidade, mas você está meio que... Eu não vou falar murcho, você está anestesiado por dentro, né? Porque às vezes você não está murcho, né? Você só está anestesiado. Então, fica aqui o recado. Se vocês virem pessoas anestesiadas, deixem elas com o processo delas. Não importa o quanto que esse movimento gerou assim de harmonia para elas, né, ou de falsa harmonia, ou sei lá o que é que tenha gerado. Eu estou falando para você especificamente, né, que está aqui ouvindo, então, para vocês, né, que estão ouvindo, se conecta com o movimento da sua alma e procura ser o mais aberto possível para que o caminho se apresente da sua alma, não para que você queira predeterminar esse caminho. Esse é o grande ponto aqui. É exatamente isso, né? E aí entra aquilo, movimentos de correção se necessários, claro. Porque senão eu também volto àquilo, senão eu posso fazer um monte de correção, mas sendo que eu estou querendo guiar o caminho da minha alma. Não, eu preciso corrigir isso, 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 isso. E sendo que não foi nada do que a sua alma trouxe, entendeu? Continuou você querendo, você, aquilo que ainda não é a sua alma, ou você desconectado da sua alma, vamos dizer assim, né, num nível mais profundo, querendo controlar isso. Mas não tem problema, né, gente? A jornada, vamos dizer, ela continua, né? As reencarnações vão trazendo lucidez, esclarecimento para a gente, outros processos, né? Para além disso, também vão trazendo. Fica aqui só são convites, né? Sugestões existenciais. Tudo aquilo que você fizer, faça, a gente coloca aqui com humildade, né? Assim, em frente a tudo que você sabe, coloca assim, olha, é o que eu sei, então eu vou fazer com base no que eu compreendo, mas eu compreendo que as minhas verdades, elas podem não ser absolutas, mas ainda assim eu preciso de agir, né? Eu preciso agir de acordo com elas. Mas isso te dá uma paz, pelo menos você morresse assim, olha, isso foi o que eu fiz. Eu compreendi que eu estava certo aqui, mas sempre aberto a ver que tinham outras compreensões. Se eu chegar lá e falar, nossa, você estava errado, tá tudo bem. Se eu falar, nossa, não vai se espantar. Você vai, beleza. Não, estava errado, deixa eu aprender o que é certo então. Você não tem mais uma necessidade de estar certo. Você tem uma postura que você realmente, por compreensão, você faz as coisas. A gente pode falar que esse lugar é sempre um lugar, né, que ele remete à unidade, à harmonia com todos os seres, com todas as coisas. A gente já falou isso, vai falar quantas vezes for necessário, né, gente? Sua centelha divina está em harmonia com todos os seres, com todas as coisas. Então é um sentimento muito mais assim, né, que a gente convida que você olhe para isso, que pode contribuir muito com a sua jornada. É isso aí. Nós agradecemos.